todo o povo, com a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. E hoje queria ler convosco o capítulo 1, dos versos 12 ao 18. Capítulo 1, dos versos 12 ao 18. E com este texto eu queria pensar convosco acerca do Evangelho na prisão. O Evangelho na prisão. Esta é a terceira mensagem desta série acerca deste estudo, acerca desta carta aos Filipenses. E eu hoje queria dizer a todo o povo que me escuta que esta mensagem nunca fez tanto sentido na vida humana como hoje. Prepare-se para aquilo que você vai receber. Amém? A partir do verso 12 até ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Só até aqui. O Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações para que nós percebamos tudo, aquilo que da parte de Deus for enviado por Ele próprio. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Pai, agradáveis na Tua presença, meu Rei, meu Deus e meu Senhor, para a Tua honra e glória. Amém e glória a Deus. O Evangelho na prisão. Como das outras mensagens já tinha dito, Paulo estava, o próprio Paulo, mesmo neste texto, ele fala nas suas cadeias, Paulo estava preso em Roma. Paulo tinha sido acusado pelos judeus de ser um desestabilizador da sua religião, da religião judaica, e ser um proclamador de um rei, de um senhor que não era o imperador de Roma. Com isso ele foi preso, nós mais à frente já vamos falar nisso. Ele está preso em Roma. Ele está preso numa casa que ele alugara. Ele tem um soldado, um soldado romano, um dos da guarda pretoriana, da guarda pessoal, da elite militar de Roma, 24 horas sobre 24 horas, guardando a Paulo. E Paulo recebe a visita de Epafrodito. Muitos dizem que este Epafrodito era um dos líderes da igreja de Filipos. Ele recebe a visita de Epafrodito, em primeiro lugar, para Epafrodito foi levar uma oferta da igreja de Filipos. Foi também informar a Paulo a situação que se encontrava aquela igreja, e foi buscar conselho ministerial, conselho apostólico, porque existia alguns problemas dentro daquela igreja. E Paulo escreve esta carta com pelo menos 3 motivos.
O primeiro motivo que nós vimos lá, no verso 3, foi o agradecimento público a Deus por causa do povo de Filipos, pelo que ele já tinha feito e pelo que ele continuava fazendo. Lembrar aos irmãos que a igreja de Filipos foi a única igreja que Paulo abriu que contribuía constantemente e coerentemente com as necessidades de Paulo, seja para elas ele próprio, para a sua vida diária, como para a sua vida ministerial. A igreja de Filipos foi a única igreja que sempre contribuiu para com Paulo. Daí esta carta ser chamada a carta do agradecimento. Mas não só a carta do agradecimento, a carta também da exortação à igreja. Porque é o segundo ponto, ou seja, o segundo ponto do motivo da carta de Paulo Paulo queria informar os filipenses da sua própria situação e dos seus planos. E o terceiro motivo da carta era a exortação à igreja, por causa da falta de união. Deixa que eu faça aqui um parênteses. Eu estava estudando este assunto e compreendi algo muito importante que eu não tinha compreendido. A falta de união da igreja é chamado o cancro espiritual da igreja. Ele vai minando, e há de haver uma altura que nem com quimioterapia lá passa. Mas bom, fechando o parênteses, a igreja de Filipos estava sofrendo desunião, e nós vemos isso lá no capítulo 4. Havia dois líderes que estavam se enfrentando porque não se estavam enquadrando com as suas ideias, e também por causa da iminente introdução dos falsos mestres judeus, judaizantes, que queriam proclamar uma outra doutrina que não aquela que Paulo ensinou. Na última carta, na última mensagem, nós vimos o agradecimento de Paulo. Como é que ele agradece a Paulo? Como é que ele tem confiança acerca da salvação dos filipenses? Ele diz: estou certo, estou bem certo, estou plenamente certo. Porquê? Por causa das atitudes dos filipenses. Nós vimos a última mensagem, a mensagem do agradecimento de Paulo, e nós chegámos à conclusão que a salvação se traduz na mudança de caráter, na mudança de vida, na mudança de pensar. Aquele que é salvo forçosamente por uma questão natural das coisas de Deus, que eu não sei explicar, ele se transforma numa outra pessoa. Não numa outra fisionomia, num outro corpo, mas ele se transforma num outro coração. A salvação produz isso. E Paulo viu nos filipenses evidências de salvação. Por isso é que ele disse que é justo que eu pense assim de todos vós. Eu sabia que aquele povo estava salvo, e então se alegrava e colocou-o no seu coração. Agora chegamos a um outro texto, verso 12 ao 18, que eu intitulei como o Evangelho na prisão. Paulo está preso. E Paulo quer relatar aos filipenses e a todas as outras igrejas posteriores até hoje, até aos dias de hoje, que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. E você diz-me assim: pastor, isso é loucura. E eu digo: não é loucura, é doidice. Existem circunstâncias na nossa vida que contribuem para o progresso do Evangelho. Existem pessoas, meus amados irmãos, que eu tenho conhecimento, que caíram numa cama de um hospital e eles evangelizaram mais e trouxeram mais pessoas à salvação do que muitos evangelistas que andam aí pregando por mundo fora. Paulo da prisão,
Ele pregou e ele salvou, e levou pessoas à salvação. Paulo da prisão, ele está falando para ti e para mim hoje, 2000 anos depois. Se Paulo não estivesse na prisão, esta carta nunca teria chegado às nossas mãos. Ela nunca teria sido escrita. Porquê, pastor? Porque ele tinha ido a Filipos pessoalmente. Não necessitava de ter escrito. E como não necessitava ter escrito, as palavras não se conseguem armazenar, as palavras levam-os o vento. Mas a escrita ficou e nós temos com ela na nossa mão hoje. Mas repare, ele não se lamenta. Porquê é que ele não se lamenta? Porquê é que ele não diz, coitadinho de mim? Mas o que é isto, Deus? Eu sou um apóstolo teu. Eu ia lá para Damasco, sossegadinho, e tu apareceste, me fizeste deitaste-me ao chão, cegaste-me, mandaste-me lá o outro lá falar comigo e batizar-me. Para quê? Para me colocares numa prisão? Foi isso que ele disse, igreja? Não. Ele não se lamentou. Porquê? Porque ele adotou uma perspectiva divina da situação. O que é isso, pastor? Que eu não percebo, eu explico. Ele vê o projeto de Deus, ou seja, melhor dizendo, ele vê um projeto de Deus na sua própria situação inesperada. Paulo queria ser preso, não. Paulo sabia que ia ser preso, sim. Porque o próprio Espírito Santo lá na Macedónia diz, vai, não fecha a tua boca, porque vai para Roma, porque eu ainda tenho mais coisas para tu falares. Mas o mesmo Espírito diz, o que te espera são prisões e cadeias. Paulo, se tivesse sido outro, ele tinha dito, eu não vou para Roma. Então o Espírito Santo já me está a avisar, agora vou eu meter-me na boca do leão. É por causa disso que ele não se lamenta, porque ele sabe que a sua situação inesperada, a privação da sua liberdade, está debaixo do projeto eterno de Deus. E esse projeto eterno é você e eu. Todo o mundo cristão, desde o primeiro século até hoje, 2000 anos passados, foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus através desta carta de Paulo por causa da prisão dele. Por isso é que ela é preciosa para nós. E há aqui alguns pontos que eu queria falar convosco. Porque porque é que ele fala assim? Porque é que ele vê? Porque é que ele não se lamenta? Porque é que ele até se alegra? Está aí no verso 18, se alegra e se alegra. Ele faz questão de confirmar. Eu alegro-me, sim, eu me alegro. Primeiro, a perspectiva do apóstolo quanto à perda da sua liberdade. Como é que ele encara, meu amado irmão? Só quem nunca entrou numa cela de uma cadeia é que não sabe dar valor o que é perder a sua liberdade. Não é fácil saber que tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu era, naquele lugar, naquele espaço, não é nada, é zero. É menos que nada. Mas Paulo olhou para aquela sua situação. E aí no verso 12 ele diz, quero ainda o quê? Isto tem a sequência dos versos anteriores, do verso 11, para aprovar, dos versos 10, as coisas excelentes e seres sinceras e culpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória do louvor de Deus. Mas ainda quero-vos dizer mais. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, informar-vos, que as coisas que me têm acontecido antes,
que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu faço ideia à cara daqueles filipenses sabendo da história de Paulo. E eu pensando assim, ele está preso e ainda está por cima, está doido. Não foi assim que eles pensaram, que eles conheciam bem a Paulo. Quero ainda informar-vos, cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido são boas, porque têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas é que Paulo se refere? Paulo tinha muito para contar. Porque desde o primeiro dia do seu ministério, Paulo foi perseguido. Paulo teve que descer de uma janela dentro de um cesto e fugir para Tarso durante 8 anos. Porque queriam matá-lo logo à partida. Foram os outros apóstolos que o esconderam. Mas que coisas é que Paulo está aqui falando que têm contribuído? Primeiro, Paulo é acusado em Jerusalém. Paulo queria ir e foi a Jerusalém levar uma oferta da igreja, inclusive da igreja de Filipos e da igreja de Coríntios e da igreja de Colossos. Ele reuniu uma oferta e dirigiu-se a Jerusalém para levar essa oferta para os irmãos que estavam necessitados, carentes de ajuda. E no seu bom coração, veja, olha, entenda o que é que está acontecendo. Na sua boa intenção, ele chegou lá e foi acusado pelos judeus por pregar um mau evangelho. Em Jerusalém, os judeus queriam matá-lo, e então o governador de Jerusalém mandou 2 anos para a fortaleza em Cesareia. Ele passou lá 2 anos. Mesmo assim, os judeus quiseram matá-lo ainda. E o centurião romano, sabendo da traição dos judeus contra Paulo, mete-o dentro de um barco, de um navio, em direção a Roma, e ele tem um naufrágio. E no meio do naufrágio, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, converteu os marinheiros. O barco partiu-se, os marinheiros confiaram na palavra de Paulo, eles foram ter a areia da ilha de Malta, e nessa ilha de Malta houve conversões pela pregação de Paulo e houve curas. Leia o livro de Atos. Veja. Quando ele chega, ele entra em Roma, a ideia dele era ir para Roma, porque ele depois queria expandir a 4ª viagem missionária até a Espanha, mas ele entra em Roma não como pastor, não como proclamador do Evangelho, mas como preso. Ele entra em Roma debaixo de cadeias. Ele fica preso em Roma, aguardando o julgamento. E vai ser mais tarde em Roma onde ele vai ser morto. Isto, meus amados irmãos, parece que é uma história de embalar para crianças. Mas esta foi a vida do maior pregador, do maior pastor, do maior implantador de igrejas, aquele que mais escreveu, o apóstolo que foi chamado o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que mais área tinha e teve para expandir o Evangelho. E estamos a falar do 1º século, a seguir 30 anos após a morte de Jesus Cristo, onde, logo após, no dia de Pentecostes, os apóstolos começaram a trabalhar para formar a igreja, para implementar a igreja, e agora aparece Paulo, o 13º apóstolo, preso. À primeira vista, nesta época, poderia dar-se o pensamento de que o Evangelho, a igreja, estava a sofrer um grande atraso.
E isto alegra-me. Isto alegra-me. Porque não se deu um grande atraso. Sabe porquê? Porque a obra que Paulo estava a efetuar não era obra de homem. Era obra do Espírito Santo. Se fosse obra de homem, Paulo teria perdido todas as igrejas onde ele tinha andado antes, o que ele tinha implementado. Se fosse obra de homem, Paulo teria perdido todas as pessoas que ele tinha alcançado com a sua pregação. Mas nenhuma igreja se perdeu e todas as pessoas continuaram frequentando as igrejas, implementando as igrejas, contribuindo para as igrejas, participando nas atividades das igrejas, porque aquele que começou a boa obra em vós há de acabá-la. Como eu disse quando eu iniciei este sermão, esta mensagem de hoje nunca fez tanto sentido como hoje. Aquele que começou a boa obra há de acabá-la. Porque as obras, quando são de Deus, elas não têm atrasos, embora as circunstâncias sejam adversas. Paulo chama isto, tudo que ele passou, progresso do Evangelho. Avanço do Evangelho. Para que é que estas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho? Como Paulo diz. Primeiro, para clarificar a mensagem de Paulo em Roma. Paulo foi preso única e exclusivamente por pregar a palavra de Deus. E estas coisas que o Paulo fala, estas cadeias, estas algemas, todos estes problemas, em primeiro lugar, para clarificar, contribuíram para clarificar a mensagem de Paulo em Roma. É em Roma que as pessoas vão perceber aquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo falava. Porque Paulo, deixa-me só fazer aqui um parênteses, Paulo não foi morto por pregar a palavra de Deus. Paulo não foi morto por causa da acusação dos judeus lá em Jerusalém. Paulo foi morto por causa da doidice de Nero no ano 70. Nós estamos a falar no ano 60, 62. Você está a entender? Paulo não foi decapitado, como dizem aí, por causa da palavra de Deus. Não, foi uma sequência, porque Paulo foi liberto desta prisão. Mais à frente da carta, se Deus permitir e tivermos a oportunidade e se continuar tudo bem como está, vamos entender que Paulo Paulo foi liberto desta prisão aqui. Está certo? Depois foi preso mais tarde, já não foi para uma casa que ele alugou, mas foi para a masmorra em Roma. Mas isso não é para agora, nem quero falar disso agora, que é para não criar confusão. Para que é que as coisas contribuíram? Primeiro, para clarificar a mensagem de Paulo em Roma. Segundo, para que muitos romanos se convertessem, nomeadamente aqueles que eram impossíveis de converter. Terceiro lugar, para fortalecimento da igreja. Todas as igrejas que leram esta carta, da forma como Paulo fala aqui, elas começaram a ver o Evangelho de uma outra forma, ficaram mais fortes, como eu espero sinceramente que esta igreja fique. Porque conforme a Bíblia diz, eu não ando pelas vistas, nem para aquilo que eu falo, que eu sinto, ou para aquilo que eu palpo. Eu ando pela fé. A fé em quê? No Evangelho, na palavra. Então, pastor, e as circunstâncias ruins? Deixe estar. Porque alguma coisa Deus tem preparado através dessas coisas ruins. E deixe que eu lhe diga em nome de Jesus. Alguma glória Deus tira através dessas coisas ruins. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Está a entender, igreja? E Paulo vai clarificar isto com 3 exemplos. E esses 3 exemplos que eu queria que vocês entendessem comigo hoje. Estas coisas contribuíram à clarificação da mensagem de Paulo, à conversão de alguns romanos, o fortalecimento da igreja. Ele vai agora clarificar tudo isto. Porque é que as coisas contribuíram? Com 3 exemplos. Primeiro está aí no verso 13, que é a guarda pretoriana e a casa de César. Verso 13. Primeiro, que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana e a casa de César. Se nós, para entendermos isto, o que é que Paulo está falando, nós temos que ir a Atos 28. No verso 16 diz assim: e logo que chegámos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Paulo tinha um soldado 24 horas sobre 24 horas dentro de casa. Ou seja, toda aquela guarda pretoriana, a guarda pretoriana era a guarda de elite, que fazia a guarda do próprio imperador. Havia os centuriões, as milícias, que eram os ajuntamentos, os assalariados do exército, mas a guarda pretoriana era a guarda de elite particular do próprio César, do próprio imperador de Roma. E Paulo teve o privilégio, durante 2 anos, cerca de, se a memória não me falha, são cerca de 17.000 ou 15.000 homens que compunham a guarda pretoriana. E Paulo, durante 2 anos, todos os dias, tinha a oportunidade de pregar para um dos guardas. No mesmo capítulo de Atos 28, no verso 30, diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olhe para mim. O centurião podia não querer ouvir a Paulo quando eles estavam sozinhos, mas Paulo possivelmente, como a gente vai mais à frente ver, possivelmente Paulo proporcionou cultos a Deus dentro da sua casa. Cultos de ensinamento. Agora o centurião não tinha escape. Tinha que ouvir. E lá os outros servos tinham que ouvir. Não é certo, a Bíblia não nos diz, não existe nada em concreto, mas é fácil de perceber que alguns destes guardas se converteram. Porque se você abrir aí no capítulo 4 de Filipenses, no verso 22, olha o que é que diz aí, a conclusão da carta de Paulo. Todos os santos vos saúdam. Olhe para como é que Paulo escuta, olhe para mim. Como é que Paulo termina a carta? Todos os santos, Paulo inicia a carta dirigida aos santos de Filipos, aos cristãos, aos separados de Deus, e agora termina no verso 22. Todos os santos, os cristãos, os separados de Deus, vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César não eram os criados de César, eram a guarda pretoriana que se tinha convertido por causa da prisão de Paulo. Agora, o segundo exemplo que Paulo dá é que os cristãos em Roma foram estimulados à pregação por causa da prisão de Paulo, verso 14. E a maioria dos irmãos, e todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, mais coragem, mais intrepidez
à palavra de Deus. Em Roma já existia uma igreja implementada. Aliás, pensa-se que foi implementada pelo apóstolo Pedro, logo desde muito cedo, e que mais e mais se ia tornando importante porque era onde estava a capital do Império de Roma. Portanto, esta igreja já existia. Paulo não foi lá formar a igreja quando estava preso. Ela já existia, já estava lá. 5 anos antes de Paulo ter sido preso em Roma, ou seja, 5 anos antes desta carta, Paulo escreveu a carta aos romanos. Ele não escreveu a carta aos cidadãos romanos, ele escreveu a carta aos cristãos da igreja que estava em Roma, 5 anos antes deste episódio. E estes cristãos conheciam a Paulo. Conheciam, pastor? Conheciam. Porque quando Paulo chega preso lá a Roma, vamos outra vez a Atos capítulo 28, no verso 14, diz assim: onde, achando alguns irmãos, portanto, se havia irmãos em Roma, havia igreja, havia cristãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Os cristãos em Roma gostavam de Paulo e foram ao encontro de Paulo, embora Paulo estivesse preso, acompanhado pela guarda romana. Mas apesar de ser uma igreja forte, ela sofria constantemente ameaças e perseguições. Por parte de quem? Dos judeus que estavam em Roma. E por parte dos próprios romanos, do próprio Império Romano. Apesar de ser uma igreja forte. E nós vemos como é que Paulo endereça a carta de Romanos a essa igreja. Se não fosse uma igreja forte, uma igreja consistente, nunca poderia ter recebido aquela doutrina, aquela carta. Porque ela era uma carta pesada. A igreja estava bem implementada. Mas ela sofria ameaças, ela sofria perseguições, assim como nós sofremos hoje. É normal, porque é nas cadeias e nas algemas, é nas circunstâncias adversas que o Evangelho mais avança. Veja a partir do século XVI a Reforma. Com tanta perseguição aos cristãos, através do Império Francês, através do Império Inglês, foi a maior progressão do Evangelho pelo mundo inteiro. Quanto mais algemas, quanto mais prisões, mais o Evangelho avança, mais Cristo é dado a conhecer e mais almas se salvam. Isso é que eu digo, o Evangelho é loucura. A prisão de Paulo acabou sendo motivo de encorajamento. Porquê, pastor? Porque não era só a igreja que estava sendo perseguida. Os líderes da igreja, ou seja, os apóstolos da igreja, também estavam sendo perseguidos. A igreja não se sentia abandonada, porque os líderes máximos da igreja nunca abandonaram aqueles povos. Ai dos pastores hoje que abandonam o seu povo por causa das circunstâncias adversas. E isso é o que mais acontece aí. Eu clamo a Deus para que nunca sejam deles. Eu clamo a Deus para que de uma forma ou de outra me dê sempre formas e maneiras de poder alimentar o povo que Deus colocou ao meu cuidado. Porque isso encoraja. Isso encoraja o povo. Eu, quando estive a tirar o meu curso, a minha formação de líder de trabalho, de chefe de equipa, alguém me disse assim: um líder não se faz, um líder evidencia-se.
É o próprio liderado que referencia o líder. Mas o líder só é líder quando alguém o segue. Não sei se me estou a fazer entender. Paulo era líder porque, embora na sua prisão, ele acabou estimulando a fé dos cristãos em Roma. Por isso é que ele disse. E a maioria dos irmãos, aqui, quase todos os irmãos, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, estimulados na sua fé, por causa das minhas algemas. E ele diz, com mais desassombro, ou seja, sem assombro, sem pavor. Aqui esta palavra assombro no grego, ela dá a conotação daquele cavalo que se assusta. Quando ouve um cavalo, você vê os filmes, um cavalo ouve um barulho, assusta-se, começa a relinchar, a bater com as patas e dá as de vento. E este povo não se assombrou, não se assustou quando viu Paulo preso. Antes foram com coragem, sem medo. E no verso 16, Paulo ainda acrescenta mais, por amor. Isto é o que nos falta, igreja. Este amor aqui não quer dizer que os cristãos amavam a igreja. Não sei se era um prédio, se era um edifício, se era uma caverna, se era uma casa. Não, este é por amor aqui, é por paixão à obra. Por necessidade de viver proclamando o Evangelho, por amor. Verso 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas o terceiro exemplo que Paulo dá é que os inimigos do Evangelho acabaram de alguma forma contribuindo também com eles para o avanço do Evangelho. Não percebi, pastor? Do verso 15 ao verso 18. Os inimigos, existia inimigos do Evangelho. E os inimigos do Evangelho não é aqueles que falam mal do Evangelho. Há muitos que são evangelistas inimigos do Evangelho. Isso é o que nós vemos mais hoje, nos dias de hoje. Não é só na época de Paulo. Verso 15 diz, verso 14 primeiro, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, por inveja ou rivalidade. Estes foram os que Paulo chamou os inimigos do Evangelho. Uns pagavam por amor, mas outros efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou inveja e rivalidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Quem são estes? Muitos dizem que estes são os judeus que acusaram Paulo. Porque eles foram à frente do imperador e disseram: este Paulo anda proclamando a Cristo, o Salvador da humanidade. Este Paulo anda proclamando a salvação mediante a fé sem obras. Este Paulo anda falando que Deus elegeu e predestinou uns para a salvação. Portanto, na própria condenação a Paulo, eles proclamaram o Evangelho. Mas não é nada disto que Paulo está falando. O Paulo está falando de alguém que está na igreja, que pertence à igreja, que está inserido na igreja. Outra vez para trás. Verso 14. A maioria dos irmãos é igreja, estimulados
no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo. Alguns desta maioria dos irmãos. Portanto, o que sobra, o remanescente da maioria, portanto, 80-20, por exemplo, esses 20, eles pertenciam, eles faziam parte dos irmãos. Alguns dos irmãos. Portanto, estes inimigos do Evangelho que Paulo chama, pertencem a dentro da igreja. Isto nós vamos compreender mais para a frente, à medida que vamos estudando a carta. Porquê é que eles estão dentro da igreja? Porque eles têm um método correto. Verso 15. Proclamam a Cristo. Proclamar aqui é pregar. Proclamar aqui é evangelizar. Verso 17, ele diz que pregam a Cristo. Veja lá, verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo. Portanto, não é alguém que está fora. Paulo não está falando dos crentes. Paulo está falando de crentes. Paulo está falando para a igreja. Entende, igreja? Paulo está falando de alguém que está dentro da igreja. Pergunta, é possível alguém ser inimigo do Evangelho estando numa igreja? Eu digo, sim, é possível. Sim, é possível. Porquê? Porque não tem a motivação certa. É duro, eu sei que é duro. O pastor pensava que estando na igreja estava tudo bem. Não está tudo bem. Examine o seu coração. Veja o que é que você está aqui fazendo e porquê é que você está aqui. Qual é a motivação que você trouxe da sua casa para estar aqui hoje? Porque isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E Paulo fala na motivação certa dos versos 15 ao 18. Vamos agora ler do verso 15 ao 18 para nós percebermos. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Alguns juízes cristãos da Igreja de Roma, embora tivessem o conteúdo certo e o método certo, ou seja, o método é pregar e o conteúdo é Cristo. Embora eles tivessem o método e o conteúdo certo, a motivação estava errada. Que líderes eram estes? Eram os que estavam em Roma quando Paulo lá chegou. Eles já lá estavam, eles eram líderes da igreja, eles eram respeitados, eles tinham por eminência, mas a chegada de Paulo ameaçou a sua popularidade. Quando eles viram Paulo no porto desembarcar lá, rodeado de soldados, eles disseram, bom, a nossa vidinha está a ficar mais complicada. Porque os holofotes agora vão virar-se para o apóstolo dos gentios e vão se retirar de nós. O nosso brilho vai começar a ficar ofuscado. E você pensa que são só aqueles que falaram assim? Não, hoje existem outros assim a pensar da mesma forma. Querem fama, querem por eminência, querem ser respeitados, querem ser vistos, querem ser aclamados. O grande pastor, o grande cantor, o grande isto e o grande aquilo. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 31. É muito provável, conforme eu disse, que Paulo estava preso domiciliário. Paulo não estava preso em masmorra, mas não podia sair de casa.
Eram as pessoas que iam lá. Diz aí, no verso 30 do capítulo 28, que ele recebia, todos quantos o procuravam, ele recebia. Portanto, é muito provável que Paulo tenha organizado alguns cultos em sua casa. É muito provável, a gente não sabe, mas é muito provável que alguns líderes de outras igrejas tivessem visitado Paulo à busca de conhecimento, de conselho ministerial. E quando os líderes da igreja mais poderosa, que era a igreja no capital do Império, foi uma das primeiras igrejas a ser formada, a seguir a Jerusalém, e eles viram assim, bom, a nossa igreja está a ficar para trás. Não era assim tão importante. Porque o apóstolo está-nos a ofuscar. Veja que Paulo reconheceu isto subtilmente. Verso 14 ele diz... verso 15. No verso 14 ele fala dos estimulados. Ousam falar, têm ousadia de falar. Falar o quê? O Evangelho, a palavra de Deus, com coragem, sem medo. Mas ao invés disso, o verso 15, os outros falam a mesma palavra, mas por inveja, porfia ou rivalidade. Veja a diferença entre a inveja. Existe inveja na igreja? Existe. E o amor, existe amor da igreja? Existe. Falam os dois a mesma palavra. Utilizam o mesmo método, pregação, e o mesmo conteúdo, Cristo. Mas as motivações são completamente distintas e diferentes. Contrárias. Amor e inveja. Verso 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, verso 17, contudo, pregam a Cristo por discórdia. É possível pregar a Cristo por discórdia? Insinceramente, ou seja, por interesse pessoal. Ainda por cima, tentando aumentar o sofrimento de Paulo, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas o mais lindo ainda, estou terminando. Qual foi a reação do apóstolo perante isto? Pastor, eu orava a Deus e manda fogo sobre eles, queima logo, queima tudo, destrói tudo. Desgraçados. Estão-me a perseguir, estou-me a sentir abandonado, estou preso, e ainda por cima estão fazendo isto. Queima Deus! Foi assim que Paulo reagiu? Foi com vingança que Paulo reagiu? Foi pedindo justiça divina que Paulo reagiu? Paulo reagiu com desinteresse pessoal, com alegria. Verso 18. Todavia que importa? O que é que eu tenho a ver com eles? O que é que me importa que eles andem fazendo? Uma vez que Cristo, de qualquer forma, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, ou seja, quer por inveja, ou por verdade, por amor, também com isto me alegro. Sim, me alegro. Podem fazer aquilo que eles quiserem. A mim nada me chega, irmãos. Isto é demasiado para a nossa mente. É demasiado para o nosso entendimento. Porque quem abandona uma igreja por causa de hipocrisia, quem abandona uma igreja por causa de que ouviu uma palavra que não devia ter ouvido, quem abandona uma igreja porque ali só há problemas, ali só há defeitos, olha o que é que Paulo falou. Por isso é que eu pergunto, qual é a sua motivação de estar na igreja? Porque aí é que vai fazer toda a diferença. Você está por amor
ou está à procura de tacho? Você está por Cristo ou está por você? Que coisa, não é? Paulo não tinha interesse nenhum, pessoal. Deixa de andar. De qualquer forma, Cristo está sendo pregado. Agora quer que você entenda algo muito importante. Por causa deste verso 18, muitos inventaram o carnaval gospel, a boate gospel e outras coisas gospel mais. O show gospel e o louvorzão gospel e todas as coisas eles inventaram. Porque o Paulo disse, o que é que te importa? Cristo está sendo pregado, não há problema nenhum. Mas Paulo não está a dizer nada disso. O texto não está incentivando ao uso de estratégias ou métodos para a proclamação do Evangelho. Meus amados irmãos, só há um método, que é pregar. O Evangelho só chega às almas sendo pregada. E só há um conteúdo: Cristo. Não é o pregador internacional tal, não é o conferencista internacional tal, não. É Cristo. É o conteúdo da pregação, do método. Amém, igreja? Agora, o que Paulo está criticando aqui não é nem o método, nem o conteúdo. Aí está tudo bem. Paulo diz, não, eles estão pregando o método, a Cristo, conteúdo, está tudo bem. O que Paulo está aqui criticando, entre aspas, ou desinteressando-se, é da motivação dos corações de quem pratica. Para terminar, o que é que este texto nos ensina? Isto é muito importante agora que você escute. Em primeiro lugar, é importante que você saiba e tenha conhecimento que Deus tem o controle em todas as situações. Paulo tinha planos? Tinha. Paulo queria ir a Roma. E de Roma queria seguir para a Espanha. Mas Deus também tinha outros planos. A tua pregação vai ser precedida de prisões e cadeias. Segundo, o que é que este texto nos ensina? Ensina-nos a desafiar-nos a sermos uma bênção onde quer que Deus nos coloque. De qualquer forma que Deus nos coloque, seja na alegria, seja na tristeza, seja na liberdade, seja privado da liberdade. Mas não reclame, não se vitimize. Antes, utilize todos os momentos para pregar o Evangelho. Faça como Paulo. Não dá fora, dá dentro. Não dá por boca, dá por carta. E graças a Deus, Deus nos tem dado tantos recursos hoje que nos possibilitam de levar a palavra, qualquer palavra de Deus, qualquer bocadinho, texto, trecho, quem precisa, e até mesmo aqueles que não precisam ou que pensam que não precisam. Em terceiro lugar, o texto nos ensina a olhar as circunstâncias ruins com os olhos de Deus. Olhar as circunstâncias ruins pela perspectiva de Deus. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Alguma coisa Deus está planeando. Você e eu não sabemos. Mas algo se está passando na mente de Deus que se nos escapa ao nosso conhecimento, mas que lá à frente, lá no final, Deus vai ter glória. Deus tem a glória com a minha desgraça? Sim. Sim. Tenha coragem, se alegre. Deus tem o controle e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Quarto lugar, existe uma séria importância quanto às motivações.
E eu estou cansado de falar nisto e não vou ainda me calar até que Deus não me permita que fale mais. É muito importante para nós a motivação do nosso coração, é importante. E mais uma vez nesta carta aparecem as motivações do coração. Sim, é verdade, há pessoas que aparentam pregar o Evangelho correto. Ai, aquele pastor é tão uma bênção de Deus, é um homem de Deus. Será que é? Como é que você tem a certeza? Porque ele prega a Cristo. E daí? Eles aparentam pregar o Evangelho certo. Eles aparentam pregar ou ter um método e um conteúdo correto, mas o seu coração está manchado de inveja. Ele faz isso por interesse pessoal. Ele faz isso para ter mais seguidores na internet. Ele faz isso para ter mais pessoas na igreja. Ele está desejoso de ser aclamado, de ser reconhecido, de ver o seu nome marcado nas mídias sociais. O método está correto, o conteúdo está correto, mas o coração está manchado, a motivação está errada. Nós dizemos que ele é um homem de Deus, sabe porquê? Porque não conhecemos o coração dele. Porque existe aí tanta gente com uma capa de santidade tão grande. Mas Deus conhece os corações. E há de haver um dia que há de haver um dia que todos iremos prestar contas. E querida igreja, cada vez que eu me lembro disso, o meu coração treme. Porque o nosso coração é extremamente enganoso e muitas vezes nem nós o próprio conhecemos. E caímos na armadilha deste mesmo próprio coração que é meu. Muitas vezes posso fazer coisas que penso estar a fazer bem, mas só estou a fazê-las por interesse pessoal, para benefício próprio. Então eu pertenço àqueles que não têm a motivação certa. O que nos resta é dar graças a Deus porque o Evangelho está sendo pregado. Se alegre o coração. O Evangelho está sendo pregado, está. Agora não julgue quem está pregando. Não olhe para quem está pregando. Porque ele poderá estar pregando a Cristo, mas com uma motivação errada. Quinto e último ponto. O que é que este texto nos ensina? A profundidade da corrupção do coração humano, mesmo naqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É possível, pastor? É. O meu coração está sempre pronto para se corromper. Seja eu salvo, não seja salvo. A salvação não me isenta da corrupção. Muitas pessoas que hoje vão chorar por causa da tua alegria. Muitas pessoas hoje se vão alegrar por causa da tua tristeza. Pastor, que coisa, que Deus é esse? Só abençoa, aquele não abençoa a mim? Outros olham para ti quando estás chorando e dizem, pois, tens muita falta de fé. Só tens a errar, tens daquilo que parece, é da parte de Deus. É a justiça de Deus sobre a tua vida. São pessoas que têm o seu coração corrompido. É possível, sim. Existe, sim, corrupção do coração dentro das igrejas de Cristo. E Paulo comprova com os textos que nós lemos. Uns por amor, mas outros por inveja e por fia, por rivalidade, esperando que eu sofra mais nas minhas cadeias. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, abra o seu olho. Se apresente hoje perante Deus.
e suplico-lhe que purifique o seu coração. Não interessa quem tem mais seguidores, não interessa quem tem mais audiência, interessa que o meu coração esteja com a motivação certa, tendo um conteúdo certo e praticando um método certo. Independentemente se eu estou preso, se estou em liberdade, se estou doente ou estou com saúde, se tenho fartura ou se tenho necessidade. O que importa, porém, é que o meu coração esteja limpo, purificado, isento de corrupção. E isso, meu querido e minha querida, só Deus o pode fazer. Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão da esquerda nem o da direita. É Deus, é o Espírito Santo. Por isso Paulo diz, um planta, outro rega, mas é Deus que lhe dá o crescimento. Que Deus nos ajude a livrar-nos da inveja e da porfia. Que Deus nos ajude a nos apaixonarmos pelo Evangelho e pela obra do Evangelho. Que Deus nos ajude. Senhor, assim te agradeço por esta palavra. Senhor, assim te louvo por esta palavra, que falaste ao coração do teu povo, a esta igreja. Senhor, limpa, Senhor, o nosso coração. Liberta, Senhor, o nosso coração da corrupção. Dá-nos mais do teu amor. Dá-nos mais do teu conhecimento. Para que o método de sair das nossas bocas tenha um conteúdo certo, mas embrulhado também, Senhor, com uma motivação certa. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Senhor Santo Espírito, que esta palavra seja prática na vida do teu povo. Que esta igreja se torne diferente, Senhor. Que ela seja diferente. Não para a glória do A ou do B, mas para a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus eu assim oro. Amém. E glória a Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.